Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola, na companhia do meu caro amigo Fernando Jorge, viva Fernando, e também do Rui Pereira, nosso comentador desportivo. Está tudo bem? Então, 22ª jornada da Liga Betclic. A frase da semana hoje é: ninguém leva a mal rouvar na época de Carnaval. Vamos então para os resultados desta jornada, onde o Benfica foi ganhar ao Santa Clara por 2-1. O Tondela empatou uma bola com o Alverca. O Casa Pia venceu o Arouca por 3-2. O Vitória de Guimarães venceu o Amadora por 2-1, com uma reviravolta. E o Gil Vicente ascendeu ao quarto lugar, vencendo o Sporting Clube de Braga por 2-1. Jogo importante também, e o jogo desta jornada, o Futebol Clube do Porto foi à Madeira vencer o Nacional por uma bola, golo de Bednarek. O Aves venceu, surpreendentemente, o Estoril por 3-0, e o Sporting venceu o Famalicão com um golo do Bragança por 1-0. O Rio Ave e o Moreirense jogam mais logo às 20h15. Vamos então ao Santa Clara 1, Benfica 2. Fernando Jorge, a dualidade de critérios do VAR realmente deixa muito a desejar, e há, na minha opinião, pelo menos, e segundo árbitros conceituados, pelo menos 2 penaltis nítidos que o VAR tinha a obrigação de ver. O Benfica venceu com um frango do Trubin, apesar disso, mas foram 3 pontos importantes para o campeonato. Sim, olá para ti e para o Rui e para os ouvintes que nos vão acompanhar. Sim, realmente o Benfica venceu e bem, justamente. Foi a melhor equipa dentro do campo, criou várias situações de golo, mas como é normal, tem falhado muito, vários remates enquadrados, e depois teve esse problema da arbitragem, que já vamos aflorar mais à frente. No cômputo geral, um campo lastimado, não é por acaso que o Santa Clara está com algumas dificuldades, tinha um bom treinador, fez uma boa época no Santa Clara, esteve para ir até para o estrangeiro, não quis ir e acabou por ser uma chicotada psicológica, e agora foram buscar o Petit, que é mais em força do que em jeito. O Petit foi sempre assim, na tentativa de salvar o Santa Clara. Não sei se o Santa Clara se vai salvar, tem bons jogadores, mas naquele relevado lastimável é difícil jogar a bola. Os jogadores escorregam, salta muito a relva, está muito fofo, não é? Atendendo também às chuvadas que temos levado, e nos Açores também tem chovido. O campo está uma lástima e não devia, até nem se devia jogar lá. O Benfica apresentou uma equipa com uma alteração, quanto a mim, importante, que foi a saída do Osner, que para mim é o maestro da equipa. Entrou o Enzo. O Enzo ainda não está em forma. A jogar desta maneira dificilmente vai ganhar o lugar, com o Benfica sem lesionados, não é? Vamos ter aqui... Vai ser difícil readquirir outra vez a confiança que tinha, que até ninguém estava a jogar muito mal na altura, embora eu continue a dizer que estes 5 jogadores que o Benfica comprou, dos 140 milhões, não era necessário gastar. E eu até tenho a dizer que vi o Benfica vi um Gonçalo Moreira, é titular nesta equipa de caras. Só não é como Mourinho. Enfim, é um treinador medroso, foi sempre, joga um pouco na retranca, e não é um treinador que aposte muito na juventude. Isto de levar os miúdos para o banco para mostrar que está a apostar na juventude, isto, não, quanto a mim, não é uma aposta na juventude. A aposta na juventude é meter um jogador novo, da B, ou do Sub-23, que o Benfica tem lá muitos, tem 2 equipas, Sub-23 e da B, é apostar num jogador, metê-lo e ele fazer 4 ou 5 jogos, para se ver o rendimento, as pessoas tirarem algumas ilações. Não se consegue tirar ilações em jogadores que jogam 2 minutos ou 3. O caso, por exemplo, do Banjaki. Porquê é que não joga? Porquê é que se inventa, e até nem esteve mal, atenção, nem esteve mal, isso foi outra alteração do Tomás Araújo. Mas o Tomás Araújo, com o Benfica, tem 2 laterais. E voltamos outra vez ao Tomás Araújo para a lateral direita. Não há necessidade. Ele até nem esteve mal, até esteve na jogada do golo e tudo, ok, tudo bem. Mas há necessidade, com o Banjaki no banco. Depois dizem, esse é um jogador de futuro. Então se é de futuro tem que jogar. Contra o Santa Clara. Eu ainda admito, por exemplo, contra o Real Madrid, como vai jogar o Benfica, admito possa ir para lá o Araújo, que está mais calejado a jogar estes grandes jogos e tudo. Agora, contra o Santa Clara, ter medo de meter o Banjaki, um indivíduo sub-17 que eu vi na B, tem lugar de caras, o lugar é dele,
tem que apostar ali vários jogos. Não, se jogar 5 minutos, o Anísio Cabral, porque é que não jogou? Então, se eu estivesse no lugar, eu joguei a bola há muitos anos, e se eu fizesse um golo, como fez o Anísio Cabral, que salvou o Benfica, não é? Deu os 3 pontos essenciais, e neste jogo eu estivesse ali no banco 90 minutos, o que é que eu senti? Eu ia para o treino nesta semana, a seguir, dizia assim, não vale a pena andar aqui a treinar muito, nem esforçar muito, porque o treinador não aposta em mim, não é? Aliás, não aposta em ninguém, porque manteve a equipa perto dos 80 minutos, a mesma equipa quase até ao fim, não é? Não é que o Benfica estivesse à rasca. Esteve à rasca por um frango monumental, né, do Trubinho. O Trubinho é que abriu a partida. Porque o Benfica, na primeira parte, podia ter dado 2 ou 3 golos à vontade, de caras, e depois, na segunda parte, com o frango do Trubinho, logo de início da segunda parte, abriu o jogo. Porque num penalti, num canto, num livre direto, numa situação qualquer de um falhanço de defesa, a bola pode ir à baliza e o Benfica perder ali 2 pontos e sujeitar-se a um empate. Eu, no meu tempo, havia treinadores que diziam assim, para alguns jogadores, tu não nasceste para jogar a bola. Se hoje fossem vivos esses treinadores, não são, já faleceram, ao Trubinho, dizem a mesma coisa que eu penso. O Trubinho não nasceu para a baliza. Desculpa, mas o Trubinho não nasceu para o guarda-redes. O Trubinho pode fazer, até por exemplo, avançado, tem mais habilidade do que tem na baliza. Já demonstrou isso naquela cabeçada que deu contra o Real Madrid, que é uma cabeçada à ponta de lança. Não é uma cabeçada à sorte, é uma cabeçada à ponta de lança. Portanto, na baliza ele não tem habilidade. Porque este golo é inadmissível para um guarda-redes. Qualquer guarda-redes defende esta bola. Se não a defenderem, está lá o corpo para defender a bola. Ou para a bola bater no corpo, este não. Como é muito alto, é desengonçado, não tem habilidade nem técnica para estar na baliza, sofre um golo destes. E atenção, que depois pode sofrer as consequências. Não é? E o Benfica necessita, atendendo a que está a 7 pontos do Porto, necessitava pelo menos não perder pontos para pôr um bocadinho de pressão, quer no Sporting, quer no Porto, porque jogou primeiro. Pronto, é uma vitória indiscutível. Relativamente à arbitragem, a mim não me admira muito, porque já não estamos naquela fase de dizer que é exiguice ou que é falta de competência da arbitragem. Não, é corrupção. E porquê é que eu digo isto? Porque este árbitro foi o mesmo que não viu um pisão do Mateus Reis, já não está cá, foi para o Brasil, ainda bem, sobre o Belotti, na Taça de Portugal. Ora, um árbitro que está lá à beira, não vê esta situação, também não viu 5 situações para possíveis penaltis. 5 situações. Não é uma, nem 2, nem 3. São 5 possíveis situações para penaltis que o Benfica tem. E não foi só neste jogo, foi no jogo anterior também. E isto tem-se desenrolado ao longo destes últimos 4, 5 jogos sobre o Benfica. Quando outras equipas, aquilo marca-se penaltis com uma facilidade tremenda. Ou inventa-se penaltis e até se anula golos, que já vamos falar mais à frente, com uma facilidade tremenda. E assim acumulou-se pontos com facilidade e facilmente são campeões, não é? Com vários pontos de avanço. O primeiro penalti sobre o Prestiani, toda a gente viu, nem sequer é preciso vir ao vídeo árbitro, porque até lhe tiraram a chuteira. O segundo penalti, para mim, das 5 situações, só há 2. É do Prestiani e a do Leandro Barreiros. Já vi uns comentadores até, indivíduos da arbitragem, foram árbitros, Pedro Henriques e quase todos, a inventar que o Leandro Barreiro, que para mim ganhou a frente à defesa do Santa Clara, claro que qualquer toque ele vai cair, como é evidente, ganha-lhe a frente, qualquer toque ali, porque ele está com a baliza aberta, só tem o guarda-redes à frente dele, vai-se atirar para o chão, vai meter a perna para dizer que foi o... E depois conseguem alterar a situação e dizer que foi uma falta do Leandro Barreiro sobre o defesa. Como é que isto é possível, alguém à frente, fazer uma falta sobre o defesa que está atrás? Com a baliza aberta, escancarada. Pronto, são as 2 situações para mim e, ora bem, e o que é que isto significa? Significa que aos 30 e tal minutos se marca este penalti, o jogo estava praticamente arrumado para o lado do Benfica, não é? Mesmo com o frango do Trubinho. A situação não se dá e é preciso, e é por isso que a arbitragem e que este campeonato é um campeonato da farsa e da burla já, não é? Porque isso já é sinónimo de burlice e outras situações, que é preciso desencantar isto. E estes árbitros nada sofrem. No meu caso temos o Tiago Martins, que não estava lá, não sofreu nada e até hoje continua a ser e considerado o melhor VAR do campeonato. O Sr. Tiago Martins, que devia ter sido excluído até da arbitragem, provavelmente, com cenas que já provocou em vários jogos. Continua na mesma, portanto, isto é um campeonato sem história nenhuma, em que voltamos outra vez, já houve o apito dourado, agora o apito esverdeado. Toda a gente nota isso, mas já vamos falar mais à frente. Rui, o Benfica, com o Eusébio Branco, o Pavlidis, marca e dá uma assistência para o Leandro Barreiros.
apesar da ausência do Orsnes e de um Rafa que ainda está a meio gás, o Benfica conseguiu vencer 3 pontos importantes. Outra coisa importante, ele falou do Trubin, que realmente não tem jeito para a baliza, e o VAR, que lá esteve, também não tem jeito nenhum para apitar, muito menos com uma televisão diante dele e não vê penaltis claríssimos. Para julgar. Bem, começaste por uma comparação que me deu vontade de rir, não é? Por comparar o Pablo Idiz ao Eusébio, ao branco ao negro, ou às cores, é um atentado à memória do Eusébio. Mas, pronto, o Pablo Idiz é um bom jogador, um jogador que, com alguma técnica refinada, que sabe marcar os golos, mas é pouco mais do que isso. Tem muita falta de impulsividade, de confronto com os defesas. Penso que é um jogador generoso, mas até possivelmente para um Benfica que se quer melhor, não seria um titular pelo menos indiscutível. Quanto à falta de qualidade do VAR, eu não sei se há falta de qualidade do VAR. Eu penso que há uma manipulação dos meios audiovisuais, uma vez que o VAR tem imagens, segundo dizem, tem imagens que abrangem todo o raio de ação de um lance e, portanto, quando se abrange todo o raio de ação de um lance, é-se muito fácil decidir se é claro e óbvio o penalti ou o não penalti. Não percebo porque é que demora-se tanto tempo, porque é que se faz esse espaço todo, o que aconteceu ainda agora no jogo do Sporting, que foi polvilhado de momentos de paragem de jogo inexplicáveis, no meu entendimento, senão perde-se o ritmo ao jogo e o jogo começa a perder qualidade, como é óbvio. Quanto, fizeste outra pergunta, qual foi? Portanto, o facto do Benfica jogar... O Turbino. Bem, o Turbino é um guarda-redes do melhor e do pior, não é? No seu pior, penso que sobressai a falta de treino individual que ele teve quando era jovem. Penso que não é um jogador completamente feito, portanto, nunca poderia ser o dono indiscutível da baliza de uma equipa como a do Benfica. Seria, por exemplo, trocaríamos o do Tondela pelo do Benfica e Turbino com certeza que evoluiria no Tondela. Quando está no seu melhor, a maior parte das vezes é fruto da sua envergadura e não da sua agilidade. Portanto, achei normal. Quanto ao resultado do jogo, e aqui também permite-me descuidar um bocadinho do Jorge, a formação de um grupo ou a liderança de um grupo não pode ser assim feita desta maneira tão espontânea. Portanto, um jovem que se destaca num jogo e tem logo que ser lançado, portanto, como um titular indiscutível, isso é fácil de falar, possivelmente é muito difícil de o fazer, a não ser que esse jogador tenha uma qualidade extra. Tipo Mora e o Jorge teve a ver a Benfica B e o Benfica tem lá realmente um jogador que sobressai pela diferença de rapidez, de raciocínio e até de execução, chamado, salvo erro, como é que se chama? Gonçalo Moreira. Gonçalo Moreira. Pronto, eu aceito que ele possa ter uma oportunidade, mas o Benfica também tem lá jogadores credenciados e alguns que custaram muito dinheiro, não são aquilo que toda a gente esperava, mas a gestão de um grupo obriga a que Mourinho faça... Porque um jovem que está no banco de suplentes do Benfica com 17 anos já é uma grande promoção e já é uma forma de demonstrar-lhe a ele que se acredita no seu potencial. Entretanto, ainda são projetos de jogadores. Há que confirmar. E há que confirmar com o tempo e com maturidade. E é isso que me apraz dizer sobre Santa Clara Benfica. Muito obrigado. E então, regressando ao jogo do Nacional 0, Futebol Clube do Porto 1, onde sem Samu, com presença do Denis Gol como a ponta de lança, foi um central que acabou por decidir o jogo com assistência do Gabri Veiga. Fernando Jorge, um Porto que dominou praticamente o jogo todo, um Nacional que, apesar de tudo, teve alguma acutilância,
mas um Porto fechadinho acabou por conseguir segurar aquele golo tardio. O que é que tens a dizer sobre este Porto, com um ponta de lança que é fraco, que é o Denis Gul, e agora com um novo ponta de lança que acabou por entrar depois, já no final da partida, o Terem Moffi. O que é que te parece este jogo um bocado sofrido do Futebol Clube do Porto? Bem, parece-me aquilo que já esperávamos, e eu já tinha dito que esta equipa, sem o Samu, vai ter grandes dificuldades, o Porto. Não é esse Moffi que entrou também a poucos minutos do fim, também não vi nada de extraordinário. Agora já me lembro dele até quando jogou com o Nice contra o Porto. Foi o melhor jogador do Nice em campo, mas até mais sobre a direita, ou seja, na ala, do que a ponta de lança. A ponta de lança, ele entrou agora meia dúzia de minutos, pá, não dá para ver, para analisar grande coisa, mas tenho a sensação que o Porto com o Samu é uma coisa, o Porto sem o Samu é outra, em termos de concretização. Depois tem o Rodrigo Mora, que é um que pode ajudar a equipa do Porto, e foi uma das alterações que fez o Farioli. O Farioli, outra vez, volta a mexer bastante na equipa. São 5, não é? Alterações que ele fez. Algumas bem feitas, outras se calhar nem tanto. O Zaidu voltou já há muito tempo que não jogava. Até nem esteve assim muito mal. O Oscar lá, o polaco, aquele novito que eles compraram agora, é um bom jogador também em termos ofensivos, é novo, pronto, ainda não está muito adaptado ao futebol português, como é evidente, não está habituado, não me parece ser mau jogador. O Denis Golo continua a dizer que nem no Lessa tem lugar, titular indiscutível. Atenção que quando digo isto, para as pessoas não terem dúvidas ou ficarem com algumas dúvidas, friso que a titular indiscutível não tem lugar no Lessa. Titular indiscutível, agora pode jogar no Lessa, a ponta de lança, agora no Porto é que não joga. Aliás, o que é que ele fez durante este tempo todo? Neste jogo? 0. Ou perto de 0. Fez 2 remates. Vai a todas, é certo, vai a todas, é um trapalhão, técnica, pouca técnica tem, está perdido completamente dentro do campo, não sei o que é que viram neste jogador. Não é com isto que o Porto vai para a frente, nomeadamente a nível da Europa. Se ela aparecer uma equipa, não é? Depois do sorteio, que seja uma equipa boa, o Porto vai ter grandes dificuldades. O PP está um trapalhão também, em termos de definição. É um jogador rápido, é um jogador que devia definir melhor, já esteve melhor. E o Porto teve grandes dificuldades num jogo que o Nacional bateu-se bem. O Nacional é uma equipa difícil na Madeira. Porquê? Porque é uma equipa muito física, tem bons jogadores, mas joga muito físico. O Porto joga muito físico também. Aliás, o Porto só não está a jogar fisicamente ao Poá como quando começou o campeonato. Porque senão este campeonato já estava entregue há muito tempo. Só que o Porto tem baixado bastante e consideravelmente em termos de produção de jogo. E fez um jogo razoável. Acabou por fazer um golo do Benarek, para mim, considerei o melhor jogador, embora outros não considerassem, para mim foi o melhor jogador do Porto. Também foi ele que fez o golo, foi lá à frente fazer o golo. E cá atrás, praticamente ele cortou tudo, não é? Depois o Porto tem a sorte do jogo também, que o Nacional teve lá 2 oportunidades, nomeadamente uma, que é um cabeceamento à queima-roupa praticamente. O Diogo Costa nem se mexeu, a bola bateu-lhe no peito, portanto é uma taulada ali, bateu-lhe no peito. É um grande guarda-redes, mas também tem alguma sorte também neste tipo de lances. E não houve assim mais oportunidades de parte a parte. Poderia eventualmente ficar empatado este jogo, que ninguém ficava ou esmorecia aquilo que as equipas fizeram. Quer um, quer outro, não merecia muito mais, porque situações assim de golo flagrantes, basicamente não houve. Foi mais uma luta e tal. O terreno até pensei que ia estar pior, não estava muito mal. Também não apareceu os nevoeiros, também foi a esta hora, que é uma hora pouco usual. Geralmente, para os grandes, marcam à noite. Sim. E ao Porto marcaram isto, que não é muito normal, a esta hora, à meia da tarde, 3h30 da tarde. Portanto, uma vitória que o Porto ganha 3 pontos aqui, mantém na mesma na linha da frente. O Sporting esteve quase a derrapar e o Benfica também com o frango do Trubin, podia ter derrapado também, e aí o campeonato praticamente estava entregue. Ainda faltam bastantes jogos. O Porto a jogar assim, desta maneira, vai sofrer ainda no coisa. E se o Porto perder 3 pontos, pode começar a ver aquela simbiose do Farioli, perder pontos importantes na última fase do campeonato que aconteceu, quer na Roma, quer mais nomeadamente no Ajax, que também tinha
9, 10 pontos de avanço e perdeu o campeonato. Esta lesão do Samu é muito importante e há aqui jogadores do Porto que deixam muito a desejar. Se estiverem bem fisicamente é uma coisa, não estão, nota-se que o Porto está um cansaço físico e psicológico também, se calhar, de alguns jogadores, e isso depois ressente-se a nível de jogo. For buscar o Tiago Silva, esta lesão também muito importante, o Tiago Silva para mim não me convence, aliás, nunca me convenceu. O Chior era um dos melhores centrais que o Porto lá tinha, era uma dupla fantástica. Aliás, aquele triângulo ali atrás que eu costumo dizer é um triângulo de categoria, é o melhor que o Porto tem. Se perder este triângulo, o Porto vai passar grandes dificuldades. Ainda tem o Benaré, não é este Tiago Silva, que não veio colmatar o Chior, que o Chior era um indivíduo que ofensivamente ia à frente e portanto, levava a bola, transportava a bola. O Tiago Silva é um indivíduo mais parado, joga a passo e parado, também atendendo à idade. Não é um Pepe com a mesma idade, porque o Pepe era um dos mais rápidos do Porto, mesmo com 41 ou 42 anos, ou 43 tem agora, se jogasse, era muito mais rápido. Portanto, 3 pontos fundamentais. O pragmatismo veio aqui à tona, portanto, e o Porto ganhou bem. Pragmatismo à italiana, jogo especial de homenagem ao saudoso Pinto da Costa. Farioli, um sistema à italiana, ou é falta de ovos para a Amulete, com Luke de Jong e com Samu lesionados. O Porto tem que inventar, mas apesar de tudo continua a ganhar, embora aquele empate com o Sporting, mesmo a terminar, retirou-lhe aqueles 3 pontos fundamentais, eram 7, agora são só 4. O Sporting, à condição, ontem voltou a ganhar. O que é que te parece este Porto, agora sem flechas ao ataque? O Porto não sabia se o Sporting ia perder ou não pontos. O Porto foi um Porto que não alterou nada. O que é que o Porto alterou? Alterou por força das lesões, mais nada, ou dos castigos, neste caso também. Foi um Porto à imagem do treinador, portanto, num 4-3-3, é o que tem utilizado toda a época. Apenas aqui começa a aparecer outras opções. Já é claro que a opção é entre Mora e Gabriel Veiga. Neste caso foi Mora o escolhido, talvez porque realmente foi decisivo no golo contra o Sporting, pela criatividade. E apareceu um rapaz, um polaco, não é, com 18 anos, apareceu a titular no lugar do Borja Sainz. Portanto, foi mais uma questão de opção. O Pepe manteve-se na direita, o Alan Barella, o Framolt. O que é que está diferente no Porto? O que está diferente no Porto, possivelmente, além de algum déficit físico, é algum déficit de confiança, é normal, não é? Temos um treinador que vem assombrado por fazer meias épocas excepcionais e depois cair de uma forma estrondosa na parte final dos campeonatos. Isso tem sempre, perturba sempre a psico dos jogadores e no fundo, do ambiente que paira sobre um balneário. Daí o jogo ser decisivo. O jogo nacional é decisivo, o Nacional apresentava-se moralizado por estar uma equipa consolidada. O jogo ia ser tradicionalmente difícil. O Porto acaba por ter a sorte do jogo, e o Jorge já citou esse lado clamoroso em que o ponta de lança e goleador do Nacional recebe uma bola completamente enquadrado com a baliza e sem precisar de tirar os pés do chão, cabeceia à figura do Diogo Costa. O lance era claro de golo, e aí, se o Nacional marca, ia ser outro jogo. O jogo assim continuou dividido, sobretudo na primeira parte. O Porto bem mais ambicioso, bem mais afirmativo dentro do campo, bem para marcar o golo, consegue-o, e depois fecha as trancas, porque realmente não está aquela pujança, não está nem quer física, nem quer psicológica, para se instalar definitivamente e buscar o 2-0. O Porto prefere agora jogar pelo seguro, tem uma defesa sólida, tem uma retaguarda que trabalha muito e acaba por ganhar naturalmente o jogo e manter a liderança mais ou menos segura no campeonato. Ok, Fernando Jorge, Sporting agora, jogo onde o Sporting não tinha o seu goleador máximo, jogou com um Pote avançado, um Pote que ainda não está
digamos, na sua força máxima. Famalicão que surpreendeu nos primeiros 15 minutos e até marcou num golo que foi, na opinião de alguns comentadores e de alguns árbitros, mal anulado, porque o toque que vem de trás, que é um defesa que de trás não é suficiente. A partir daí, o Famalicão começou a recuar e o Sporting caiu em cima da defesa Famalicão, acabando só por marcar a terminar um golo do Bragança, de um chouriço, como se costuma dizer, num canto. Mas é um Sporting que, apesar de tudo, joga a bola e dominou após esses 15 minutos do Famalicão. Na tua opinião, notou-se muito a falta do goleador do Sporting a viver um bocado às custas dessa veia goleadora? Sim, sem dúvida, e não só. Este jogo, quanto a mim, teve 3 partes distintas. A primeira parte do Famalicão, a segunda parte do Famalicão que não existiu e a terceira parte da arbitragem. Portanto, tem 3 partes distintas. A primeira parte foi mais tempo do que aquilo que tu disseste. O Famalicão até aos 34 minutos podia ter arrumado o jogo. Fez um golo limpo quanto a mim e quanto a muita gente. É um golo limpinho, em que a arbitragem, mais uma vez, nomeadamente o VAR, intervém. E o VAR só deve estar para intervir em situações claras e inequívocas. É o que está lá. No protocolo, está lá. Situações claras e inequívocas, não é? De golos feitos, o VAR tem uma intervenção. Esta situação não é uma situação clara nem inequívoca, até porque não há falta nenhuma. É uma trapalhice do Maxi Araújo, que perde a bola, não é? E depois outro jogador do Famalicão está ali junto a ele, não é? E é esse que eles dizem que provocou a falta ao Maxi Pereira. Não faz falta nenhuma. O Maxi Pereira embrulhou-se com a bola. O defesa central do Famalicão, o Bá, pega na bola e atira um grande petardo ali, sem hipótese nenhuma para o Luís Silva, embora o Luís Silva seja grande, mas foi um bom remate, um remate potente. Aliás, só é golo porque é um remate potente. Senão ele até era capaz de sacar a bola. E rentinho ao poste. E depois é preciso não esquecer que a seguir o Famalicão tem lá uma bola em que o ponta de lança, que não vale pouco, este Elisor, está sozinho, pá. Apareceu no guarda-redes e ele atirou em arco, convencido que com 7 metros, a baliza tem 7 metros, não se pode falhar um golo, uma baliza de 7 metros. Ele atira em arco e as pessoas até gritaram um golo e a bola foi ao lado. Portanto, é o 2-0 e o Sporting, aquilo que estava a jogar, estava praticamente batido. Não sei se foi por esta circunstância destes 10 minutos que se perdeu ali ou à volta disso, da arbitragem, a ver o que é que podiam pegar, porque aí o presidente do Famalicão tem toda a razão. Veio à praça pública, não é como o do Benfica, que não aparece, não é? Só aparece para fumar e para ir a jantares e homenagens e quando ganha. Isso ele aparece nesses cantos todos. E este apareceu e muito bem a dizer que o VAR andou ali com a lupa. E é verdade, andou ali à lupa. Mas a lupa só funciona a favor do Sporting. Mais uma vez, o Sporting é beneficiado porque isto teve influência no resultado final. O Sporting ganha por 1-0. Se considerarmos o golo do Famalicão, estamos a falar de um empate. São 2 pontos que o Porto perde. Quer para o Benfica, que se aproxima mais, fica a 1, e quer para o Porto, que se distancia e passava para a frente com mais 2 pontos de avanço. O Sporting pouco jogou. Não foi só essas alterações. Acho que o Sporting tem aqui alguns elementos em baixo de forma. Nomeadamente o Pedro Gonçalves. Eu depois ouço... Ele tem alguma razão, o Rui Borges, quando diz que ele está a ver, como eu, como qualquer um. O Pedro Gonçalves não fez nada durante o jogo. Mas é daqueles jogadores que de vez em quando pode fazer um golo. É por isso que ele o mantém. Ele disse isso. Nisso foi honesto. Não foi honesto, foi a dizer que a arbitragem esteve bem e que o Sporting ganhou bem. Não, o Sporting ganhou à custa da arbitragem. Ponto final, parágrafo. Isto não é ilusório. Porque também já disse, quando não houve um canto, que o Sporting era canto também. Portanto, o Rui Borges está a meter o pé na poça, não é? E a ser um bocadinho lamba-botas, como se costuma dizer, não é? Não precisa disso. Se acha que tem competência, não precisa disso. Está a treinar uma boa equipa, bons jogadores. O Sporting tem bons jogadores. Estão em baixo de forma. O Pote é um deles, veio de uma lesão, é normal. Outro que está a fazer a grande diferença não é só a saída do Luís Soares. Esse é inequívoco que o Luís Soares, o Sporting com o Luís Soares na frente é uma coisa, que ele vale por 3, e faz golos, não é? E é o Trincão também, que o Trincão praticamente não fez nada.
pouco se viu durante o jogo, deu 2 ou 3 arranques e não fez mais nada. E o Trincão tem sido daqueles indivíduos mais diferenciados do Sport. Depois o Sport tem uma defesa ali fraca, tem um Mangas que dá ali umas corridas e tal, que não é nada de especial. O Maxi Araújo, ele meteu-o na frente e eu admito bem, e aí nesse aspecto o Rui Borges esteve bem, porque o Maxi Araújo é que compõe aquela linha da frente com a falta do Luís Soares, com a garra dele, aquela luta que ele dá, ele vai às bolas todas e tal, é bom jogador. Tomaram eu no meu clube, não temos lá melhor, pelo contrário, e barato, como ele foi, praticamente quase de borla. E este Luís Guilherme, que a jogar aqui, bem, teve lá algumas jogadas jeitosas, nada de especial. E, portanto, o Sporting pôs-se a jeito para mais um empate aqui, que era um resultado mais do que honesto neste jogo. Ganhou 3 pontos à custa da arbitragem, portanto leva mais 2 pontos aqui no Bornal, e pronto, e mantém-se à frente do Benfica com a mesma pontuação e atrás do Porto. E vamos ver os próximos jogos. Mas isto da arbitragem é preciso vir esclarecer. Aliás, havia um diretor técnico que vinha esclarecer as jogadas e os VARs e as intervenções e tudo, e a partir de agora até já acabaram com isso, porque a vergonha é tanta, porque já não há possibilidades nenhumas de virem dizer o contrário que toda a gente vê. É que nós temos aqui lances que nem sequer é preciso ir ao VAR. Isto é mesmo ir à lupa a ver agora, quer dizer, é preciso ver, há jogos em que há meia dúzia de situações e não veem nada. E há jogos que não há situação nenhuma. Foi o caso do Sporting, e conseguem andar ali à procura de um pormenorzinho para anular. E atenção, que o Sporting, depois do golo anulado, isto é importante, depois do golo anulado, eu estava a ver o jogo e estava sempre à espera que aparecesse uma situação, e elas aconteceram. O VAR teve 2 intervenções a seguir, em lances cruzados para a área do Famalicão, em que estiveram ali à espera de inventar um penal, por uma situação qualquer. Uma foi a bola que foi ao ombro, quase na linha final, e eles estiveram ali à lupa, tão bem a ver se o VAR, a ver se via ali qualquer coisa, porque o Sporting marcou um golo na parte final. Um golo que não é admissível numa defesa. Agora, tenho que condenar o Famalicão também, e o seu próprio treinador, que não sei o que é que se passa. Aliás, não foi só contra o Sport. Este Famalicão costuma jogar bem. Na primeira parte, tenho-os visto alguns jogos. Na segunda parte, o Famalicão vai abaixo completamente, não consigo perceber. Ou é falta de físico, ou é o treinador que começa a querer jogar na retranca, para defender resultados, ou qualquer coisa do género. Certo é que a segunda parte do Famalicão não existiu, praticamente. Só estiveram ali atrás. Numa linha de 5-4-1, estiveram ali atrás, à espera do Sporting. O Sporting a jogar mal, a não criar grandes situações. O Sporting, quanto a mim, vendeu mal ou emprestou mal o Alisson, porque o Alisson é um fura defesas e é rápido, não é? E vai-lhes fazer, se calhar, falta ao Sporting. Dispensaram-no para o Nápoles, se calhar ainda se morre. Arrepender, porque o Sporting não tem assim, tirando o Catamo, assim, aqueles repentinos, aqueles jogadores repentinos, que de um momento para o outro diferenciam o jogo. 3 pontos no Bornal, mais uma vez à custa da arbitragem, infelizmente. Rui, 3 pontos, mais uma vez com a ajuda do Colinho. O Famalicão, na primeira parte, esteve presente, mas na segunda parte demitiu-se. Desapareceu completamente. Desapareceu. Realmente foi o caso mais estranho do jogo. Foi o desaparecimento na segunda parte completo de um Famalicão arrojado, um Famalicão ousado dentro do campo, com as marcações adiantadas no campo e roubando várias vezes a bola e provocando lances perigosos. E como diz o Jorge, para além do golo ter sido mal invalidado, uma vez que nós pretendemos um futebol, portanto, atrativo, um futebol também físico, portanto, em que as equipas sejam agressivas no bom sentido na bola. Portanto, não podemos estar agarrados a pequenos agarranços ou então umas mãos nas costas, porque vamos entrar na dualidade de critérios, porque umas vezes há intensidade, outras vezes não há intensidade. Portanto, acho que o critério tinha que ser largo e, portanto, é deixar correr o jogo e não virmos com esta história do VAR, que realmente foi recambulesca e que decidiu mal. Decidiu mal que o Famalicão mereceu aquele golo, até pela execução do pontapé. O Famalicão continuou nessa toada e realmente tem uma oportunidade flagrante, um passe fantástico do Gustavo Sá, que mais uma vez demonstrou que é um jogador acima da média
em que isola completamente o ponta de lança do Famalicão, tem tempo para tudo, para escolher o sítio, para fintar o guarda-redes, tudo menos para falhar o golo, mas ele realmente demonstrou que não tem grande categoria, ou pelo menos está ainda numa fase de crescimento da sua carreira, possivelmente é um jovem, que é um estrangeiro, mais um estrangeiro, falha o golo, mas entretanto até o intervalo o Famalicão continuou bem estruturado dentro do campo. Segunda parte, o Famalicão desapareceu. Desapareceu nas marcações, desapareceu no atrevimento, desapareceu em tudo, em tudo. Não ligou dois passes, os jogadores muito distantes uns dos outros. Valeu realmente a pouca inspiração do futebol coletivo do Sporting. Como o Jorge disse, alguns jogadores, eu não sei se estão em baixa de forma, porque há jogos e jogos, não é? Portanto, eles estavam sobretudo desinspirados. Havia ali a vontade, mas não havia a inspiração. E o golo surgiu do nada, não é? Daniel Bragança, penso que nunca marcou um golo de cabeça, fechou os olhos, encostou a cabeça à bola, a bola bateu-lhe e faz um golo sem hipótese para o guarda-redes Famalicão. Claro, se eu for me esquecer propositadamente do erro do VAR que dava o primeiro golo do Famalicão e, portanto, abria-se um novo jogo, abria-se uma nova atitude dentro do campo, possivelmente do Sporting. Não sabemos o que é que iria acontecer. Pela segunda parte, miserável, do Famalicão, em relação, sobretudo, então, à primeira, tenho que admitir que o caudal ofensivo do Sporting, a bola foi toda do Sporting, apesar da desesperação, o resultado acaba por ser justo. Rui, fazendo agora o ponto para a Champions, terça-feira, Benfica, Real Madrid. O meu prognóstico. O teu prognóstico, não te esqueças que o Trubin, ao minuto do fim, vai, claro. Vai ao ataque. Não, mas eu desta vez vou ser muito pragmático e muito pessimista. Eu acho que o Real Madrid subestimou o Benfica no jogo de há pouco tempo, não é? E penso que este Real Madrid bem precavido, bem mais ativo, pelo que eu li na comunicação social, a Arbeloa começa a ter um meio-campo mais combativo, portanto, de não tão permissivo para o adversário, e penso que o Real Madrid vai ser um adversário bem mais difícil do que foi no jogo. Aliás, é impossível fazer pior. O Real Madrid foi tão permissivo no jogo da Champions com o Benfica, que o Benfica foi o jogo em que mais oportunidades claras criou de jogo, de golo, e, portanto, merecia até o resultado na ordem dos 8-2. Portanto, isso vai ser impossível de acontecer, e eu penso que o Benfica, se empatar o jogo e levar o jogo para a segunda mão, para Madrid, já é um bom resultado para o Benfica. Também achas isso, Fernando Jorge, que o Benfica o máximo consegue fazer é o empate na Luz? Não, até nem acho nada, porque é muito difícil dar um prognóstico para a maneira como o Benfica se porta aqui, a nível internacional. É uma equipa do 8 e do 80, não é? E nós vimos isto contra o Real Madrid. Embora o Real Madrid estivesse mal, vai continuar a estar mal, porque o Arbeloa não é treinador para o Real Madrid. O Real Madrid não tem fio de jogo, tem jogadores, mas não tem fio de jogo, e isso é importante. Depois cada um começa a remar, passa a maré. E das duas uma, o Benfica, se criar as oportunidades todas e estiver num dia daquelas que acerta todas, é um problema. Se estiver naqueles dias que o Real Madrid vem com outra garra e outra vontade, isso não tenho dúvidas nenhumas, o Real Madrid não aceita esta derrota com o Benfica e, portanto, vem para ajustar contas, não é? Portanto, vão estar mais alerta, mesmo sem fio de jogo. Portanto, vai ser um jogo completamente diferente. Para o Benfica, uma receita extraordinária ou um bom resultado era ganhar por 2 ou 3 bolas e não sofrer nenhum. E isso aí criava grande pressão para o segundo jogo no Real Madrid. E acreditava que o Benfica lá, uma retrancada ou taticamente Mourinho nesse aspecto, ainda é líder, portanto sabe muito de futebol e consegue esmiuçar bem as equipas adversárias. O Benfica teria hipótese. Está tudo em aberto, nunca se sabe o que é que acontece nestes jogos de futebol, em que a bola é redonda. E a gente viu no primeiro jogo, quem é que diria que o Benfica ia dar uma goleada dessa? Ou que podia ter dado uma goleada internacional, uma coisa doida, histórica, épica. Pá.
Ninguém contava. Contavam, toda a gente contava, era que o Real Madrid vinha aqui, impunha o seu jogo e ganhava ao Benfica por 2-1 ou 3-1, ou alguma coisa assim do género. Mas ganhava. Não é? Toda a gente. As apostas eram todas falhadas. Portanto, é difícil dar um prognóstico neste caso, porque eu não vejo uma equipa do Benfica muito consistente. E depois, quem é que o Benfica vai jogar? Vai jogar o Alsner? É que o Alsner ainda agora notou-se bem a diferença. O Alsner é um verdadeiro maestro da equipa do Benfica, não é? O Otamendi também joga. Se o Alsner jogar, é uma coisa. O Benfica é um. Se o Alsner não jogar, o Benfica é mais ou menos como jogou agora este jogo. Vai ter ainda muito mais dificuldades, mesmo contra o próprio Real Madrid. Vamos ver. Espera-se que, pelo menos para o ranking português, que o Benfica conquiste aqui pontos, não é? Pelo menos. Sim. Isso é importante também, não é? E que os outros clubes depois, com o sorteio, o Porto, o Braga e o próprio Sporting também, que contribuem para isso, que é bom sinal, não é? Para termos pelo menos 3 equipas na próxima época na Champions League. Caso Portugal consiga o segundo lugar, terá acesso a mais uma equipa para as competições europeias na próxima época. E assim, desejando a maior das sortes ao Benfica, despeço-me de mais um Passo à Bola, agradecendo, claro, a companhia do meu caro amigo Rui e do Fernando Jorge, desejando-vos um excelente carnaval, sim, onde ninguém leva nada a mal. Ok. O Eusébio também não vai levar a mal A comparação com o Pablo Iris. Então, desejo-vos um bom carnaval e um abraço amigo aqui da Rádio Transforma. Até uma próxima. Muito obrigado e boa semana para todos.